Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Efetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista, junto com a Rafael Morales, especialista em ESG, professor, consultor na Conversa Sustentável, e Sidney Cicoto Júnior, design de projeto da Conversa Sustentável e co-idealizador do Cidades Efetivas. Hoje a gente vai falar sobre como está essa situação da dupla materialidade nas empresas. O conceito da dupla materialidade vem sendo cada vez mais abordado e aplicado nas empresas. Segundo o estudo do Grupo Report, analisou relatórios de sustentabilidade de 78 empresas que compõem a carteira do ISE B3 entre 2021 e 2022. O número de empresas que utilizam esse conceito saltou de 7,8% para 24,4%. E daí eu já vou perguntar direto aqui para o nosso especialista, o Rafael. Rafa, o que é a dupla materialidade? Vivian, o conceito de dupla materialidade ele foi primeiramente desenvolvido pelo European Financial Reporting Advisory Group, que coloca a ideia de materialidade através de dois conceitos, a materialidade financeira e a materialidade de impacto, né? Então, o que é a materialidade financeira e a materialidade de impacto? A materialidade de impacto ela está mais relacionada aos impactos ambientais e sociais de uma empresa. Então, quais são os impactos que ela tem na cadeia de valor do negócio dela, se ela é uma empresa poluidora, se ela emite muitos resíduos, se ela controla bem os seus resíduos, como é que é a questão das emissões de gases de efeito estufa, como ela trata os seus funcionários, ou seja, quais são os impactos através de indicadores que hoje globalmente são entendidos como práticas de gestão de sustentabilidade, como o SASB e o GRI, eles definem temas e assuntos para que as empresas estabeleçam quais são os seus indicadores considerados mais importantes, ou seja, quais aqueles que a empresa tem maior impacto, porque como a gente sabe, o ESG é um guarda-chuva muito amplo, né? A gente fala de muitos temas todas as vezes que a gente fala do ESG, a gente fala de direitos humanos, fala de relações trabalhistas, fala de governança, fala de transparência e fala da questão ambiental, que também tem N fatores. Então, a materialidade, ela serve para orientar as empresas no sentido de quais são aqueles temas que são mais importantes para mim. Ou seja, quais são aqueles que eu vou dar mais foco, quais são aqueles que eu vou trabalhar na minha governança corporativa, quais são aqueles que eu vou discutir no meu relatório de sustentabilidade, quais são aqueles que eu vou priorizar. E a materialidade de impacto, ela está diretamente relacionada aos impactos socioambientais. A materialidade financeira, ela está relacionada aos impactos financeiros que o meu negócio vai ter no futuro ou no presente. Então, olhando para a questão ESG, ela também envolve impactos financeiros, ou seja, como que a mudança climática vai afetar diretamente o meu negócio. Para as empresas do agro, a gente sabe que essa é uma correlação direta, ou seja, se não há chuva, há um problema seríssimo de quebra de safra, ou seja, se há uma seca muito grande em locais de plantação de soja, de grandes commodities do agro, essa safra vai ser impactada. Então, há um impacto financeiro. A ideia, então, da dupla materialidade é combinar esses dois aspectos, o aspecto ESG, de impacto socioambiental, e também a questão financeira, ou seja, quais são os impactos financeiros que o negócio vai ter presencialmente, no futuro como no presente. Então, basicamente, esses são os dois conceitos que envolvem a dupla materialidade. Muito bom. Rafael. Só
uma coisa antes, Cid, de você perguntar, é que também gera um pouco de confusão no mercado quando fala assim, o relato integrado e a dupla materialidade. Qual que é a diferença, Rafa? O relato integrado ele tem essa função de que as empresas apresentem de forma integrada, e existem até protocolos técnicos para isso, para que elas apresentem de forma integrada os seus dados ambientais, sociais e econômicos. Porque o que a gente vê normalmente nos relatórios de sustentabilidade são relatórios socioambientais, onde as empresas relatam as suas questões sociais, ambientais e de governança. Mas não há uma forma de gestão, ou seja, não há um descritivo, isso não está amarrado com toda a questão financeira, que é apresentado nos relatórios de administração e nas demonstrações financeiras, que são documentos que as empresas de capital aberto e as empresas que possuem investidores, elas precisam obrigatoriamente apresentar. Então, ter no relato integrado a ideia tem inclusive metodologias que falam dos capitais, né, o capital humano, o capital social, enfim, ter essa integração entre os dados ambientais, sociais e econômicos. O Rafael, pelo que você estava dizendo, me parece então que o fato desse aumento, né, desses relatórios que seguem esse conceito da dupla materialidade, terem ocorrido aí, né, nesse levantamento entre 2021 e 2022, então me parece que isso deve estar acontecendo por uma questão de uma pressão maior dessa adoção dessa agenda ESG pelas empresas, né? E com em que certeza. medida também isso pode levar a uma maior, vamos dizer assim, a evitar com que haja, por exemplo, uma maquiagem, né? Ou seja, o greenwashing que se fala tanto, né? Esse conceito de dupla materialidade, ele é um reforço, né? Vamos dizer assim, uma barreira, né? Um obstáculo para a prática do greenwashing? Eu acho que é mais um elemento para combater a prática do greenwashing, a partir do pressuposto que a gente inclui cada vez mais elementos para que as empresas se tornem mais transparentes, ou seja, além dos impactos socioambientais, você poder relatar os impactos financeiros, ou seja, como isso financeiramente impacta o negócio. Eu acho que isso é uma maneira é um indicativo de que o greenwashing está sendo combatido, né? É uma preocupação global essa questão do greenwashing, porque as empresas acabam praticando por conta, né, de não conseguir equilibrar o lado positivo e o lado negativo, que qualquer empresa tem, toda empresa tem um impacto positivo e um impacto negativo. Nenhuma empresa e nenhuma ação, tanto de instituições, de empresas, de governo, ela é 100% positiva, né? Ela sempre tem um impacto negativo, isso é uma discussão própria da gestão empresarial. E em relação a essa pressão, eu acho que também é uma questão dos investidores, né? O mercado financeiro, a partir do momento que ele entende que o risco socioambiental e climático, né? O risco socioambiental climático, ele está de fato presente no negócio, ou seja, se eu investir ou emprestar dinheiro para uma empresa que não faz bem a gestão dos seus funcionários, do ponto de vista de práticas de trabalho, de direitos humanos, ou se eu investir ou emprestar meu dinheiro para uma empresa que é poluidora e que não cumpre com as regras e com a legislação ambiental, esse dinheiro ele tem um risco maior, ou seja, esse valor que eu emprestei para essa empresa, será que vale a pena eu estar vinculada a ela? Será que eu
vale a pena emprestar dinheiro para essa empresa? Então, a partir do momento que os investidores olham com mais seriedade para os aspectos ESG, faz com que a régua dos relatórios de sustentabilidade e da forma como as empresas divulgam as suas informações ESG muda, porque o grau vai acabar sendo maior, porque a gente está falando de retorno de investidor, é retorno sobre investimento. Então, ele vai colocar o dinheiro, mas ele vai querer de volta. Então, para ele querer de volta, nas condições que ele colocou, ele também vai avaliar as questões ESG, porque ele entende que isso é um risco. E a questão regulatória também, né? Então, todo o esforço regulatório na União Europeia e o que a gente começa a ver também no Brasil e alguns outros exemplos nos Estados Unidos, é de que tanto os governos, não só os investidores, mas também os governos vão exigir informações ESG das empresas, de como elas praticam as suas ações, como elas se colocam em relação às questões ESG, para poder avaliá-las e para poder entender, estabelecer um prazo, estabelecer uma prática. Então, quanto mais regulação e quanto mais atenção esse assunto tiver, mais profundo e complexo ele vai acabar se tornando. Muito bom. Isso me faz lembrar também, de novo, né, reforçar a importância da ética, da transparência na comunicação dessas práticas, até para poder ajudar esses consumidores, esses investidores, numa tomada de decisões que possam impactar positivamente a sociedade, né? Então, é isso, a dupla materialidade, esse conceito é fundamental para que as empresas, nesse contexto atual, especialmente essa medida que a agenda da sustentabilidade ela avança, elas também possam avaliar, né, os impactos reputacionais também relacionados não só na sua rastreabilidade, mas nas suas operações comerciais, né? Então, esse impacto reputacional, ele também tem sido crucial e estratégico para a construção de uma agenda positiva para o futuro que se espera enquanto humanidade. Bom, nós, na Conversa Sustentável, temos como causa Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. Nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. Nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas YouTube Music e no Spotify. E não esqueça de dar o joinha e conversar conosco através dos comentários. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Até logo!